primeira carta, capítulo 2, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. No lugar do leite você coloca o evangelho não falsificado. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, você, eleito e precioso para Deus, você. E ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo qual também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que nele crer não será confundido. Versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o apóstolo Pedro, ele está falando de mim e de você. Ele profetizou num tempo muito distante desse de hoje, mas ele profetizou também para mim e para você, que fomos enxertados através de Cristo Jesus a essa promessa. Amém? Então que você entenda que você é uma casa, que você é uma morada, e que o Senhor te perdoou verdadeiramente, para que hoje você pudesse adorar Ele em espírito e em verdade, para que você exerça na tua vida, na tua casa, um sacerdócio real, um sacerdócio verdadeiro, edificado sobre a pedra angular, que é Cristo, aquele que tirou toda a barreira de separação entre nós, que nos purificou no seu sangue, e hoje eu e você estamos habilitados a sermos moradas de Deus, para manifestar a glória dele nesse tempo. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Acho que já comecei a pregar. Então vamos lá. Vamos continuar nesse mesmo espírito. Meu irmão, coloca de frente agora aqui. Nesse mesmo espírito, vamos falar da palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos falando esses dias, acho que essa é a quarta ministração, sobre o culto. Se o seu culto atrai a Deus, eu acho que o celular está tombado para cá. Se o seu culto atrai a Deus, te leva até Deus e atrai Deus a você. Porque nós ficamos imaginando que o culto é esse momento que nós estamos aqui, também é. Mas eu não estou falando desse culto, eu estou falando de algo mais profundo. Estou falando de algo que te leva à intimidade, a conhecer a Deus e se fazer conhecido dele. Tenho falado de algo que te leva a uma obediência
porque uma característica do culto verdadeiro é ele procede de pessoas obedientes, e uma característica do obediente é aquele que é submisso, que se entrega à verdade da palavra e vive essa verdade. E nessa noite eu quero falar que nós precisamos realizar um culto que honra o Senhor e que não despreza as ofertas a Ele. Nós precisamos entender, quando nós falamos do culto, nós sempre fazemos uma referência, né, entre as quatro paredes, porque no Velho Testamento Deus levantou um tabernáculo, levantou os sacerdotes, os levitas, criou toda uma regra que está lá no livro de Êxodo, que está no livro de Deuteronômio, para que pudesse o povo adorar a Ele. E hoje nós vamos voltar nesse tempo um pouco, mas para mostrar um exemplo que não deve ser seguido. Mas antes de falar disso, eu queria te perguntar se você tem real revelação que dentro de você habita Deus. Se dentro de você existe um templo, um lugar para Deus habitar, se dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro daquilo que governa as emoções, os teus pensamentos, existe o Espírito Santo de Deus, revelando para você a justiça, o pecado, o juízo, a palavra, a revelação do propósito, o querer e o fazer de Deus. Será que nós vivemos verdadeiramente entendendo que dentro de nós, dentro desse corpo mortal, que um dia será levado ao pó, porque do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos? Será que nós entendemos que dentro de nós há um homem interior que é criado à imagem e semelhança de Deus? Como no Éden, Adão, ele não precisava cultuar a Deus, porque Adão era espírito, Deus era espírito, e Deus vinha todos os dias, ao cair da tarde, para se relacionar com Adão, que era um reflexo de Deus. O culto é isso, o culto é o lugar que Deus, eu preparo dentro de mim, através da santificação, através da lavagem, pelo sangue que o sangue de Jesus fez sobre a minha vida, me purificou, me habilitou para que dentro de mim agora permaneça a presença de Deus, para que eu me torne cada vez mais semelhante a Ele. Mas quando eu falo semelhante a Ele, nós imaginamos que nós vamos ser deuses. Na verdade, sem Deus, já somos deuses. Deuses de nós mesmos, deuses das nossas vontades, deuses dos nossos pecados. E muitas vezes dentro da igreja somos deuses idolatrando a nós mesmos, ao invés de cultuarmos verdadeiramente a Deus. Porque nós temos o nosso intelecto, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa moral, nós temos nossos costumes, e nós vamos enquadrando Deus dentro de tudo isso. E aí quando nós vamos oferecer o nosso culto, nós não oferecemos na qualidade, naquilo que verdadeiramente nós honramos. E hoje vivemos um tempo que os filhos estão deturpados nesse sentido, e a nossa relação com os filhos remete à nossa relação com Deus, a nossa relação de filho como nós como filhos, e os nossos pais também nos remetem à nossa relação com Deus, e nós sabemos que nós temos direitos, e muitas vezes os pais, sem obrigar a função da honra, dá os direitos dos filhos, mas não cobra dele a honra. Quando a gente entrega tudo de bandeja aos filhos, entender o valor que aquilo tem, nós não ensinamos eles a honrar, apesar de eles estarem recebendo aquilo que a palavra diz. Às vezes eu e você estamos recebendo o que a palavra diz, mas nós não devolvemos nosso culto de honra, porque nós não sabemos honrar por pensarmos que nós já temos direitos. E eu queria começar nessa noite pedindo a você abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Eu quero começar de trás para frente hoje. Primeiro eu quero provar a você, mostrar a você biblicamente, que eu e você, quando entregamos a nossa vida para Jesus, e quando você entrega a sua vida para Jesus, se você ainda não fez isso, nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Só que nós precisamos entender que Deus não fez isso porque nós somos bonzinhos, porque Ele morreu por nós numa cruz.
de Deus é intencional. Há uma intenção de Deus, há uma vontade de Deus, que nós falamos na pregação anterior, que é boa, perfeita e agradável. Se você não assistiu, entra aí no Instagram, entra no YouTube e você vai assistir a ministração anterior, ou as anteriores, que será melhor ainda para você entender tudo que eu estou falando. Mas nessa noite eu quero te mostrar biblicamente o que Deus fez e qual a intenção de Deus. Porque nós achamos que Deus precisa ser cultuado. Não, queridos, nós que precisamos cultuar a Deus. Deus não é carente. Ei, deixa eu te dizer, Deus não é carente. Deus não tem necessidade de vaidade. Ele é completo, Ele é íntegro, Ele é inteiro. Mas por que eu preciso adorar a Deus então? Porque quando eu adoro alguma coisa, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Por que eu cultuo alguma coisa? Porque quando eu rendo culto a alguma coisa, vem sobre mim uma entidade, ou seja, uma essência, e começa a habitar dentro de mim, porque eu estou cultuando, eu estou me rendendo, eu estou devotando a vida a quem eu adoro, a quem eu cultuo. Logo, aquela essência que pode ser dada como entidade no mundo espiritual, ela vem sobre mim, o Espírito Santo de Deus. E lá em Apocalipse 1:6, segunda parte do versículo 5, diz assim: aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, ou seja, Ele fez algo através dessa purificação do teu sangue, reis para Deus e seu Pai. A Ele a glória e para todos sempre. Amém. Ele foi e nos lavou, e assim, através desse lavar, ocorreu uma transformação em mim e em você, para que nós sejamos reis, ou seja, possamos reinar para Ele nesse tempo, e sacerdotes para Deus, ou seja, Deus quer que eu seja um rei, um sacerdote, pela execução da obra da cruz, na vida de Jesus sobre a minha, para eu manifestar algo. E é interessante que essa intenção de Deus era falada por Jesus lá em Mateus 27, 40, quando Ele está para ser crucificado. Chamam Ele de louco, cospem nele, herege, mentiroso. Por quê? Porque Ele falou: em 3 dias eu levanto esse templo. As pessoas não estavam entendendo que Jesus, a morte de Jesus, esse sangue, Ele ia produzir uma casa que não era mais feita por mãos de homens, mas agora feita pelo próprio Deus, iria habitar dentro dessa casa, que sou eu e você. Mim e tu e mim. Está entendendo? E Jesus falava isso por quê? Porque Ele sabia que Ele ia ser crucificado, e ao 3º dia Ele ressuscitaria. Era essa obra, o derramamento desse sangue, essa ressurreição, que rasgaria o véu de alto a baixo, e agora nós teremos livre acesso como sacerdotes ao Santo dos Santos, aonde o Senhor habita. Está muito claro quando começamos a entender tudo isso. E nesse mesmo tempo, ali em Marcos 11:15, Jesus entra no templo. Antes de ir para Jerusalém, antes de ser crucificado, era a véspera da Páscoa. Ele dá um exemplo, que dentro do templo estavam vendendo todas as coisas. Haviam cambistas e salteadores vendendo as indumentárias e os animais para o sacrifício, para oferecer a Deus, como era de costume. Todo ano na Páscoa, o povo subia a Jerusalém para adorar a Deus. E Jesus pega um chicote, vira as mesas, joga tudo para cima. E Ele fala que Ele ia tirar todos os salteadores. E eu creio que o nosso culto verdadeiro, ele também não pode estar contaminado. Ele não pode estar comprado, ele não pode ter animais mancos, ele não pode estar fora da regra que Deus tem estabelecido. Naquele tempo, queridos, a regra, ela era obedecida na íntegra pelos sacerdotes.
Hoje nós temos um senso de liberdade com que Cristo nos libertou, e muitas vezes nós abusamos da liberdade. Algumas liberdades que nós temos, ou pensamos que temos, que não foram dadas por Deus. Somos nós que estamos adequando o nosso culto a Deus, ao invés de nós adequarmos a nossa vida para cultuar a Deus. Você não adequa o culto a Deus, você adequa você para cultuar a Deus. Amém? E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Efésios, que eu quero terminar aqui essa introdução de mostrarmos como nós fomos feitos reinos e sacerdotes, como nós fomos gerados para manifestar esse reino de Deus. E Paulo diz aqui em Efésios 2, do 19 ao 22, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, com a cidadania dos santos, ou seja, pela lavagem do sangue de Jesus na minha vida, Ele me purificou, me tornando santo, ou seja, separado e incomum, ou seja, não conformar, não na forma desse mundo. E justamente isso, para não me deixar conformidade com o mundo. Paulo diz lá que eu tenho que apresentar o meu culto santo, vivo e racional, para que eu não venha me conformar, tomar a forma do mundo, porque eu sou um concidadão dos santos e da família de Deus. E ele diz mais: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Assim como Pedro também fala, na primeira carta de Pedro. E ele diz mais: no qual todo edifício, ou seja, ele está chamando aquilo que é a obra espiritual de Cristo dentro da minha vida, na sua vida, ele está chamando de edifício, que está edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus fundamentou, do qual todos nós estamos sobre, que nós não podemos variar. E ele diz: o qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Então aqui eu começo a entender que o meu culto, ele precisa me ajustar para um crescimento e uma manifestação daquele que eu adoro. E ele diz: no qual também vós, eu e você, fomos juntamente, sois edificados, no qual também vós juntamente sois edificados, para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito, no Espírito Santo que habita em mim e em você. Queridos, eu creio que nós precisamos de muitos ajustes nesse tempo. Eu creio que essa mentalidade de entender que nós não estamos vindo para cultuar a Deus, que você não entra no teu quarto, que você não busca o Senhor, nós precisamos entender que nós não estamos indo para cultuar ao Senhor, porque nós queremos agradar a Ele. Porque se nós tentarmos criarmos uma forma para agradar a Deus, nós nunca conseguiremos fazer isso. É interessante que existe uma forma que Deus nos busca. A palavra diz que Deus busca, e é chegada a hora e o tempo é agora, que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Qual a verdade? Essa verdade que eu estou falando da palavra, o que é a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. E é a palavra que vai nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que a teologia diz, não é o que o apóstolo diz, não. É o que a palavra diz e edifica. É o que o Espírito testifica no meu e no seu espírito. Tem muita gente que se arrepia, se ofende muitas vezes com homens que são
tomados por coragens humanas. Queridos, Deus não quer isso não. Deus quer homens aquebrantados e contritos. Deus quer adoradores que foram quebrados, que como um vaso se lançou na mão do olheiro e se quebra na mão dele e deixa ele fazer tudo novo. E esse novo de Deus começa a te ajustar, como ele diz aqui, para templo santo, edificação de Deus, para a manifestação de Deus. O seu culto tem que te levar a um conhecimento de Deus, que você vai estar tão expandido, tão cheio da glória de Deus, que onde você passar as pessoas vão falar: o que você tem? O que tem em você, o que habita em você, eu quero, é diferente. Tem algo diferente na tua vida. Você não entregou a sua vida a Jesus para receber coisas, porque todas as coisas ele já fez. Se você pegar o mesmo livro de Efésios, capítulo 1, era um texto que eu lia muito. E que me tirou de ser um filho pedinte ao Senhor. Às vezes até pedinte de menos. Tem gente que é pedinte demais, tem gente que esquece até de pedir. Porque a Bíblia manda pedir. Mas a gente precisa entender por quê, para quê. E aqui ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Existe uma condição para estar na presença de Deus, para poder adorar a Deus, e essa condição é em amor, amando a Deus. E quando eu amo a Deus, eu me torno esse templo, eu sou edificado sobre esses fundamentos, e aí tudo que ele edificou, tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou na cruz, tudo que o mundo espiritual pode manifestar, aí a vontade dos céus, ela vai ser feita na sua vida na terra, porque ele já fez essas coisas antes da fundação do mundo. E ele ainda diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E às vezes nós vamos cultuar a Deus e só conseguimos pedir, ao invés de se tornar, ajustar, edificar, até que ele venha. Porque quando ele vem, a Bíblia diz: Cristo é tudo em todos. Então o que você precisa não é de uma bênção, é de Cristo. Porque não adianta ter a bênção e não ter Cristo. O culto ele tem que me levar a Cristo, ele tem que me tornar semelhante a Cristo, ele tem que resplandecer Cristo. Senão não é culto. Senão não tem honra, não tem verdade. A gente fica com desonra porque nós temos direitos, mas não honramos porque a honra só está naquilo que você ama. Honra ao Senhor teu Deus, a teu mandamento. E nós temos um exemplo na Bíblia que mostra um culto sem honra e uma consequência terrível. Lá na 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, Deus faz uma profecia contra a casa de Eli, que era um sacerdote daquele tempo. E eu queria que você abrisse lá para acompanhar. Devido ao tempo da pregação, queridos, infelizmente eu vou ter que ser rápido. Mas depois você lê esse texto que ele é extremamente interessante. E diz assim: veio um homem de Deus a Eli, que era um sacerdote. Era um sacerdote de uma família que Deus havia habilitado e tinha dito: eu estarei com vocês em toda a sua geração, enquanto vocês me servirem e me adorarem, porque eu separei vocês para isso. Era da tribo de Levi. Gente, imagina você entender que seus bisavós, tataravós, né, seus pais, você, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, Deus estará manifestando a bênção, a graça e o poder dele continuamente, enquanto nós exercemos aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Porque Deus é geracional, Deus é intencional, porque ele não quer parar em nós.
E o primeiro lugar de você levantar um sacerdócio é dentro de você. O segundo lugar é dentro da tua casa, é dentro da tua família. E aqui fala exatamente isso: um culto que honra a Deus não é um culto que eu chego no templo e estou de qualquer forma ou de qualquer jeito. E ele diz: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai? Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, ou seja, o profeta está lembrando o sacerdote, desde quando Deus havia feito a profecia, desde o tempo que eles ainda estavam no Egito. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. Éfode é uma túnica sacerdotal. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque na lei os profetas, os sacerdotes, os levitas, eles tinham direitos, assim como tinham os deveres, e a presença de Deus se mantinha se eles cumprissem o que Deus falava e honrassem aquilo que Deus falava. Agora olha que interessante, eu vou mudar aqui um pouquinho mais. Versículo 30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, ou retirados, ou rejeitados. E ele diz, eis que vem dias em que cortarei o teu braço. Tratado com desprezo. E eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da tua casa e do teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velhos algum na tua casa. Olha que interessante, Deus havia dado uma promessa que ele estaria continuamente, agora ele está tirando a promessa, porque deixaram de honrar. Aí você fala, apóstolo, onde é que Eli deixou de honrar? Aí você tem que voltar no texto um pouquinho. Eli tinha 2 filhos. E eles cometeram crimes contra Deus, porque na família sacerdotal os filhos deveriam ser levados pelo pai a exercer a mesma função sacerdotal. Você vê que Jesus, como filho, ele nos remete ao pai. E nós, como filhos de Deus, nós temos que remeter as pessoas ao Pai. A oração de Jesus por mim e por você é que nós sejamos um, assim como Ele era com o Pai. Aqui no capítulo 2, ainda versículo 12, diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, de Beliel, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes como o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim o faziam a todo Israel que ia ali em Siló adorar o Senhor. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dava essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, nem senão crua. E dizendo o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois a ti, quanto desejas a tua alma. Então ele dizia, não, agora não há de dar, senão para força, senão por força tomarei. Olha o versículo 17, era pois muito grande o pecado dos jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Deixa eu dar uma rebruscada aqui rapidamente. Os sacerdotes, queridos, eles tinham direitos, da parte que o Senhor tinha dito lá no livro de Levítico, você vai encontrar isso. A coxa direita de cada animal e o peito era do sacerdote. O restante queimado,
sobre o altar. Então havia uma regra, havia uma obediência, havia uma submissão sobre a forma de adorar o Senhor. E os filhos de Eli começaram a corromper isso. É terrível, porque aquilo que já era direito deles, mas mesmo assim eles não queriam atender da forma como a lei dizia. Ou seja, não estavam nem aí para o que dizia a palavra de Deus. Vou fazer do meu jeito. Cuidado com o seu jeito de adorar. Eu ouço muita gente falar, mas meu jeito de adorar é assim. Alô, cuidado. Eles tinham direitos, tinha partes específicas, mas eles não queriam só aquilo, eles faziam de qualquer forma, com desprezo e sem honra. A segunda coisa é que eles eram filhos de sacerdotes, eles entendiam as funções sacerdotais, eles sabiam da lei, mas não conheciam a Deus. Aqui eu imagino o seguinte, o fato de você não conhecer a Deus, te leva a adorar a Deus de uma forma errada e equivocada. Te leva a entender que você tem direitos, mas você não faz adequadamente como o Senhor tem estabelecido. Alinhar os céus com a terra, a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra, esse padrão de Deus, ele precisa ser o foco do nosso culto. Ele precisa ser o ideal do nosso culto. Porque se assim não for, Deus pega agora Eli e destitui as promessas, porque Deus fala que vai visitar a iniquidade de nossos filhos, Ele visita nossas vidas, Ele nos sara até a 4ª geração, mas visita a iniquidade da nossa geração até a 100ª geração. Não pode parar em mim, não pode parar em você. É um tempo de nós remirmos a nossa vida, a nossa casa, é tempo de remir a terra. O Senhor está voltando, e eu creio. E se nós não formos encontrados da forma como Ele estabeleceu, como reinos e sacerdotes, que Ele nos lavou e nos purificou, e pelo seu sangue nos fez, somos templo desse Espírito que habita em nós, teremos problemas, se é que já não estamos tendo. E é interessante, queridos, é que ele é advertido pelo profeta, mas ele ouve o que o povo reclama com o sacerdote, mas o sacerdote não faz nada com seus filhos. Eli, além de tudo isso, não conseguiu implantar uma paternidade sacerdotal nos filhos e ainda foi permissivo. Cuidado com aquilo que você vem permitindo na tua vida que não agrada a Deus. Cuidado com aquilo que você vem permitindo na tua casa que não agrada a Deus. Cuidado com aquilo que você vem permitindo no seu trabalho que não agrada a Deus. Porque nesse tempo Deus levanta, ao mesmo tempo que tudo estava acontecendo, Samuel tinha sido gerado e levado à casa do sacerdote. E aqui a gente observa que Deus está acabando com uma linhagem sacerdotal inteira. Na mesma casa Ele está levantando uma outra geração de um sacerdote real, que era Samuel. O mesmo que destitui depois Saul e estabelece Davi. Nesse tempo Deus está finalizando alguns sacerdócios que estão contaminados, que estão em desonra, que estão até fazendo aquilo que tem direito na casa do Senhor, mas fazendo do seu jeito. E eu não preciso fazer do meu jeito, porque tem um Espírito dentro de mim que me fala, que me ensina, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele diz que eu não sei nem orar. Por isso, quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu oro ao Senhor as verdades do Espírito. Então, há muitas coisas dentro, eu poderia fazer várias outras pregações nesse contexto. Mas eu quero encerrar te dizendo o seguinte: Israel nesse tempo, Siló é sitiada pelos filisteus, levados pelo próprio Senhor. O Covid está aí, eu não acredito que seja o diabo, não, eu acredito que seja Deus nesse tempo também. É a minha opinião. Mas naquele tempo, Deus levanta os filisteus para cercar Israel. E em Siló, eles pegam a arca do tesouro,
eles matam 34.000 homens. Primeira batalha, 4.000 homens são mortos. Depois, na segunda batalha, eles levam a arca do Senhor e 30.000 homens são mortos. E dentre esses 30.000 homens, quem vai diante da arca do Senhor era justamente os 2 filhos de Eli. Porque Eli já estava cego, gordo, aleijado, não andava mais e ficava sobre uma cadeira que hoje nós poderíamos chamar de cadeira. E Finéias e Hófni vai para a guerra na presença da arca e eles morrem, porque Deus havia dito isso a Eli. Olha aqui no versículo 34 de 1 Samuel 2. E isso será por ti um sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Você imaginou o coração desse pai, queridos? O nível de arrependimento que esse homem deve ter tido? Por ter negligenciado os princípios de Deus na tua casa. Ele perde os 2 filhos no mesmo dia. Na mesma batalha. E eles morrem. E Deus diz mais: e suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Aí Deus já está anunciando Samuel. Mas é interessante que quando Hófni e Finéias morrem, o mensageiro de Israel sai da guerra e volta para Gilgal, a Siló. Ele vem correndo, Eli estava na porta da sua casa, na beira da estrada, sentado nessa cadeira de roda, cego, gordo, aos 98 anos. E a Bíblia diz que quando o mensageiro chega e fala do que aconteceu aos 2 filhos ao mesmo tempo, mortos ao mesmo tempo, como Deus havia profetizado, ele cai da cadeira e cai no pescoço e morre. Sabe, quando eu li esse texto, eu falei assim: eles tinham promessas, assim como eu e você temos. Eles tinham uma palavra da presença de Deus, assim como eu e você temos. Eles tinham a certeza de que Deus haveria de estar com eles e estaria ajustando eles cada vez mais de uma linhagem sacerdotal e de geração em geração, assim como nós também temos. Ou seja, tinha tudo para dar certo. E terminou desse jeito. Porque oferecia um culto que não agradava a Deus. As características que Deus coloca aqui que Deus ia levantar, mostra claramente a necessidade do nosso culto. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Na verdade ele está falando de Samuel, mas aqui eu creio que já aponta até para Jesus. Porque Jesus nos fez assim da mesma forma. E ele está falando que procederá segundo o meu coração e a minha alma. O meu e o seu culto tem que nos revelar o coração do Pai, para que o meu e o seu sacerdote revele o Pai. E como é que eu revelo o Pai? Quando eu tenho o coração do Pai. E aí eu comecei a pensar até sobre a minha própria vida. A gente tem tudo para dar certo, mas pode terminar muito mal. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo essa noite, vocês que estão aqui, minha família está aqui. Como é que nós estamos indo? Meu testemunho é marca disso, tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. E eu te digo, ainda andei errado um bom tempo. 9 anos da minha vida. Foi quando Deus foi lá e me pegou. E hoje eu entendo que Ele não me pegou à toa. É porque tinha algo na minha geração que Ele precisava instituir. Algo na minha família que Ele precisava instituir. E Ele vai fazer isso. Eu, minha casa, minha família e meus descendentes serviremos ao Senhor. Porque isso diz a palavra de Deus.
Mas enquanto isso, como está o meu e o seu culto? Como está o nosso coração? Você ouve a palavra e você endurece? Ou você ouve a palavra e você aceita ainda que ela seja doída? Mas você sabe que Deus corrige o filho a quem ama. Você tem colocado os princípios de Deus na tua casa. As esposas, elas têm um ministério fantástico, é o ministério da edificação do lar. Você não casou para ter filhos e ir para a beirada do fogão. Não. Seu fogão, seus filhos, a mesa, tudo que você faz é um ministério. O homem não casou para poder botar a mulher dentro de casa e não dar a ela uma missão, porque ela está em submissão, ou seja, ela deve andar em obediência, mas a missão do marido. Então, em nome de Jesus, qual é a sua missão que você tem revelado à tua família? Para onde Deus tem apontado a tua filha, a tua vida, homem? Hoje é o dia dos homens. Cadê os sacerdotes desse tempo? Os homens que lê Bíblia, os homens que jejuam, os homens que oram, os homens que pregam, os homens que ensinam as suas esposas e sua família dentro das suas casas. Será que seus filhos serão condenados à morte pela falta do seu sacerdócio? É sério o que eu estou falando. E eu chamo aqui a atenção dos homens, sim, porque é um tempo que parece que as mulheres se enganjaram na igreja, muitos até foram para a igreja para fugir das casas. Eu conheço muita gente que serve muito bem ao Senhor, mas serve ao Senhor porque estão fugindo dos problemas de casa. Cuidado, esse culto também está apodrecido. Você que for um líder, for me escutar, e for uma mulher, preste bem atenção nisso. Você que é um homem, preste bem atenção nisso. A responsabilidade é na palavra. O que a palavra diz que eu sou, eu tenho que ser. O que a palavra diz que eu tenho que ter. O que a palavra diz que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Então eu tenho que ser o cabeça da minha casa assim. Cabeça fala de direção, fala de inteligência, fala de compreensão. Às vezes dá umas cabeçadas, é lógico. Porque está no processo. Mas tem que edificar. E uma casa só pode ser edificada por uma mulher. E uma casa só pode ser governada por um homem. Não sou eu que digo, eu não sou artista, eu sou Bíblia. Está na Bíblia. E o evangelho não é pesado, queridos. Mas eu e você precisamos decidir que tipo de culto que nós estamos oferecendo. Que nível de sacerdócio nós estamos oferecendo. Porque o Senhor quer prover um coração segundo dele, uma alma segunda dele, e edificar dentro de nós uma casa, edificar nossas vidas sobre a pedra angular que é Cristo, para que nós possamos andar sempre diante do Filho, e revelando o Pai, porque o Filho está sendo revelado a nós. Pense nisso nessa noite. Nós precisamos realizar um culto que honre ao Senhor, e que nós não podemos rejeitar as ofertas ao Senhor. Infelizmente vai dar para falar da honra, não vai dar tempo de falar das ofertas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem algo que você pode ofertar ao Senhor hoje, que é o seu coração. Que é a sua obediência. É o seu posicionamento. É você hoje ir para o propiciatório, voluntariamente, santo, vivo, agradável, racionalmente dizer, Senhor, hoje eu estou aqui. Hoje eu me ofereço, a oferta que eu quero hoje é o meu sacerdócio, é a minha vida, é o que está dentro de mim. É deixar de fazer o que não tem te agradado e passar a ter um coração igual ao teu. Porque o Senhor está buscando aqueles que te adoram em espírito e em verdade. E essa é a verdade da palavra do Senhor. E eu acho interessante, queridos, que quando a arca do Senhor sai do arraial e é levada para o templo, lá para Dan, para o templo dos filisteus, os sacerdotes eles vão juntos. Quando a arca vai para o lugar que não é devido para Deus, o lugar que não está na qualidade que Deus quer, os sacerdotes morrem. Ou seja, sacerdotes que estão em desobediência, a presença de Deus não faz diferença. Mas Deus começa
a fazer com que a manifestação sobrenatural traga essa arca de volta, porque ele estava preparando Samuel. Então nós precisamos sermos os Samuéis, aqueles que têm um coração, que andam diante de Deus, para que a presença de Deus volte. Não é porque eu e você vamos nos alegrar da presença do Senhor, não, porque o nosso sacerdócio serino é tudo isso. Mas acima de tudo, o objetivo que Deus nos fez reis e sacerdotes é para que a gente traga a presença dele de volta para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa terra, para onde você colocar a planta dos vossos pés. E o primeiro lugar que a presença de Deus quer habitar é dentro de mim e de você. Creia nisso nessa noite. Pai, eu oro nessa hora para que essa verdade, Senhor, essa palavra, ela venha atingir o nosso espírito. Ela venha trazer um incômodo, Senhor, às nossas vidas. Que a nossa mente venha ser tomada pelo Teu Espírito com esta verdade. E Ele venha traduzir dentro de nós, de uma forma que nós venhamos a entender. E viver de uma forma sobrenatural, para que a Tua presença, ela venha habitar entre nós, em nós e no meio de nós. E assim, Senhor, que a Tua glória seja manifesta a todos. E nós possamos reconhecer e sermos reconhecidos como os filhos de Deus, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Tua palavra diz que assim sereis reconhecidos quando sois meus discípulos, quando verdadeiramente amares uns aos outros. Que assim seja nessa hora. Que o Senhor te abençoe, que Ele resplandeça sobre ti teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Pessoal do MGC Itabuna, amanhã nosso ensino às 20 horas pelo Zoom, e domingo estaremos aqui. Aí vamos ver o horário, né? Acho que vai ser no horário normal, mas nós vamos anunciar. Amém? Fique em paz, que o Senhor te abençoe. Consagramos a ti. Vem, toma o teu lugar. Vem, reina sobre nós. Queremos te dar